a gente estava estudando, na sequência, o Bhagavad Gita de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, com os comentários de Srila Aditya Goswami Thakur e Eu também... não sei dessa linha budista, uma filosofia que eu não sou aprofundada, assim, vendo alguns objetos, assim, não sei. Eu tenho para mim que esse é o Maitreya, mas eu não tenho certeza. Talvez seja melhor pedir para a deixa diminuir o som mesmo, né? Pois eu obrigada. Né? Tá, não, agora ela saiu. Então, Brajesh, quando entrar alguém na loja, talvez seja melhor você diminuir o som mesmo. Tá bom? Tá, desculpa. Tá. Não, sem problema. Porque senão o pessoal vai pensar que a gente está se reunindo para falar sobre Buda e... A gente pode falar sobre Buda. Buda é Vishnu, né? Sem problema. Vamos falar então, a gente está... Só para situar para você, Brajesh, com diante que tem acompanhado, a gente está estudando a Gita de Gurudeva na sequência. Então, você leu todo o primeiro capítulo, também leu a introdução, e a gente está agora no 4º verso do capítulo chamado Sankhya Yoga. Então, vou fazer uma pequena revisão, tá? Então, o primeiro capítulo se chama Sainya Darshan. Deixa eu abrir aqui a caixinha de bate-papo. Aqui, ó. Então, o primeiro capítulo chama-se Sainya Darshana. Tá vendo lá? Porque o primeiro capítulo é o momento em que Arjuna tem o darshan dos 2 exércitos. A palavra Sainya quer dizer exército. Deixa eu confirmar aqui a ortografia. Sainya, isso mesmo, Sainya Darshan. Então, assim, pela misericórdia de Cristo, que leva a quadriga para entre os 2 exércitos, Arjuna pode olhar para os guerreiros inimigos, guerreiros que estão lutando, que vão lutar ao lado dele, né? Mas aí quando ele... Oi? Ouvi essa aula. Ah, tá. Então quando ele finalmente observa aqueles guerreiros, ele fica tomado de compaixão. Ele começa a sentir sintomas de alguém que está completamente confuso. Porque ele não consegue conceber lutar com os seus próprios parentes, inclusive seus parentes sanguíneos, né? Claro, seus parentes sanguíneos, seus mestres espirituais e os seus superiores. Todos estão ali preparados para lutar contra ele. Então ele fica muito confuso, ele fica em total perplexidade, e ele apresenta para Krishna vários argumentos, né? A maioria dos capítulos a maioria dos versos do primeiro capítulo são os argumentos de Arjuna, você deve se lembrar, né? Eu lembro que o senhor comentou assim, que tinham vários motivos para ele não lutar, assim, né? Aham. Sim, eram vários motivos, e todos os motivos baseados nos Vedas. Quer ver? Ele começa no verso 28º. Ele fala no 28º verso, ele fala assim: ó Krishna, vendo todos os meus parentes reunidos aqui e ansiosos por lutar, sinto os membros do meu corpo se enfraquecer e minha boca secar. Aí, a partir daí, ele vai dar vários argumentos para não lutar. E, assim, são todos argumentos baseados em shastras védicos. Não exatamente
Bhakti Shastras, vamos dizer assim, mas são baseados no Dharma Shastra, especificamente Dharma Shastra, e no Astra Shastra, né, que são os textos dentro dos Vedas que falam sobre a arte da guerra, né, e que falam também sobre qual deve ser o comportamento de um ser humano na sociedade, qual deve ser o comportamento perfeito de um ser humano na sociedade, né? E aí, ele, na verdade, ele dá argumentos super justificáveis para Krishna, né? Se ele tivesse qualquer outra circunstância, aqueles argumentos que ele dá para Krishna no primeiro capítulo, Krishna deveria aceitar, né? Krishna deveria colocar a Arjuna na quadriga e sair com a quadriga e ir embora de Kurukshetra. Mas aí acontece que Krishna tem um plano, né? Que ele explica. Você convidou mais pessoas, né? Krishna tem um plano. O plano de Krishna, ele próprio fala, né? Que é Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam. Sabe esse verso? Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam. Nesse verso, Krishna fala do seu plano, ou um dos aspectos do seu plano, porque o plano de Krishna é aparecer no mundo material para proteger as pessoas santas, como vocês, no fundo da data e Krishna aparece, e também aniquilar as pessoas ímpias, né? Então a guerra de Kurukshetra, no fundo, é uma estratégia de Krishna para que se restabeleça a religiosidade no planeta. E sendo restabelecida a religiosidade no planeta, os devotos de Krishna, especialmente os 5 Pandavas, Mãe Kunti, né, e todos aqueles familiares que são familiares de Krishna, que todos eles sejam protegidos e vivam em paz, né? Tá, aí assim, mas Krishna começa no segundo capítulo falando para Arjuna que ele está falando palavras sábias. Esse verso é famoso, você deve se lembrar. Ele fala assim, eu acho que é o segundo verso. Não, peraí, não é o segundo verso. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho que eu vou localizar esse verso, que é super importante. Porque Arjuna, no segundo capítulo, ainda vai dar mais argumentos. Sim. Primeiro, quando começa o segundo capítulo, Krishna fala assim, Arjuna, qual é a causa da sua ilusão nesse momento crucial? Isto não é adequado para um ariano. Para um ariano é o ser humano civilizado, né? Isso não vai nem aumentar a sua reputação, nem conduzi-lo aos planetas celestiais, né? Porque são os dois prêmios que você pode ganhar numa guerra como essa, se você é kshatriya ou kshatrini, né? Quais são? Primeiro, se você morre na batalha, você vai para os planetas celestiais. E segundo, se você sai vitoriosa ou vitorioso, você aumenta a sua reputação como rei, como rainha, né? Então, o Krishna está falando que se Arjuna fica assim, iludido, compadecido, ele não vai estar agindo segundo o papel dele como kshatriya e como ariano, né? Aí depois, no verso 11º, aí Krishna vai dar o golpe fatal. Ele vai dar o golpe fatal, que ele vai dizer para Arjuna assim, embora você esteja falando palavras sábias,
você se lamenta pelo que não é digno de pesar. Aqueles que são sábios de verdade não lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Né? Então, aí, com isso, Krishna vai abrir o verdadeiro tema, o principal tema do segundo capítulo, né? Que é Sankhya Yoga. Por isso que o capítulo se chama Sankhya Yoga. Então, aqui, mais na sequência, aí eu só contextualizei, tá? Mas a gente parou bem aqui quando a Arjuna disse assim, porque Krishna falou que ele está fraco, né? Que ele está agindo como se não fosse um ariano e tudo. Aí Krishna, Arjuna fala para assim, Katam Bhishmam Aham Sankhye Dronam Cha Madhusudana Ishubi Pratiyotsyami Ujarhavarisudana. Ele fala, ó Madhusudana, destruidor do inimigo, como posso eu usar flechas em batalha contra o avô Bhishma e Dronacharya, que são meus superiores adoráveis, né? Bhishma Dev, ele é o acharya de toda aquela dinastia, né? Eles são Purjaha, eles são adoráveis, são dignos da adoração de Arjuna. Bhishma Dev e também Dronacharya, que é não só o mestre de armas de Arjuna, mas ele também é um dos gurus de Arjuna, porque Dronacharyas, os nossos gurudevas explicam que Dronacharya está naquela categoria em que ele atua na sociedade como guerreiro, mas também como brahmana. Você lembra disso? Ele é um brahmana perfeito, mas ao mesmo tempo ele é um guerreiro perfeito, um kshatriya perfeito. Então, Arjuna está dando um argumento fortíssimo para Krishna, né? Como é que ele vai atirar flechas contra esses dois grandes representantes da dinastia que ele sempre teve como seu mestre, né? Como é que ele vai fazer? Aí, vamos ver os comentários, tá? Vou estar na continuação do estudo. Aí, primeiro a gente vai ler o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Tá bom? Tá dando para ouvir direitinho? Tá? Fala assim, ao responder a pergunta, Arjuna foi responder a pergunta por que ele não estava lutando, por que ele não queria lutar. Ele afirmou, segundo as escrituras que tratam da moralidade, é inauspicioso violar a honra de uma pessoa adorável. Deu para acompanhar? E agora o Acharya, Vishwanath Chakravarti Thakur, ele está elaborando sobre a situação. Krishna colocou a Arjuna contra a parede e falou assim, poxa, você não está agindo como um guerreiro, como um ariano, a atitude que você está tendo não vai te levar nem para os planetas celestiais, nem para ter mais reputação. Aí ele, em troca, ele diz que as escrituras da moralidade, ou seja, Dharma Shastra, as escrituras relativas à moralidade dizem que se você violar a honra de uma pessoa adorável, né, como seu mestre, ou uma pessoa superior, isso não vai ser auspicioso. Aí a Arjuna fala para Krishna, por isso eu não lutarei. Então, em apoio à atitude dele, ele fala esse verso que começa com o Katam. Krishna, o que pode dizer? Krishna, Drona e outros guerreiros estão lutando contra você. Por isso, por que você não luta, por que você não rebate, não revida? Krishna dá esse argumento. Olha, eles vão lutar contra você, eles vão atirar em você, eles vão jogar lanças contra você. E por que você não revida se eles estão fazendo isso? E Arjuna, para Krishna, pode responder, o que você diz, Krishna, é verdade. Contudo, não posso lutar contra eles porque os considero adoráveis. Por isso é correto que eu não lute com ele.
é adequado para mim... Não, ele está fazendo uma pergunta. Seria adequado que eu, cheio de raiva, passasse flechas afiadas nessas pessoas a cujos pés eu desejo oferecer flores amorosamente? Não, isso não é adequado. Então, Arjuna é muito bom de argumento, né? E aí, ele chama Krishna de Madhusudana. Aí Srila Vijnana Chakravarti Thakur, ele vai explicar por que Krishna está chamando Arjuna de Madhusudana. É uma coisa que a gente já comentou em outro ponto, né? E, assim, a cultura védica, na cultura védica, os seres humanos têm um comportamento tão nobre e tão, assim, significativo, né? E até quando eles se dirigem a alguém usando um determinado nome, isso tem um sentido especial, né? Por exemplo, eu e Mukunda, eu quando assim, quando eu me dirijo a ele no G-Talk, eu chamo ele de Mukund 10, porque ele anota 10, né? Então, assim, da mesma forma, quando você, Bhajeshwari, quando você se dirige ao Prabhu, você chama ele de Yashô, né? Porque você tem intimidade para isso, né? Então, cada nome que a gente usa para se dirigir a alguém que a gente ama, ou a gente quer bem, ou que a gente respeita como irmão espiritual, vai ter um sentido, né? Isso é mais verdadeiro ainda nessa cultura milenar, cultura védica. Aí ele dá aqui, ao se dirigir a Krishna como Madhusudana, a Arjuna está dando uma lição de moral em Krishna. Na verdade, ele está ensinando moralidade para Krishna. Ele está dizendo assim, ó querido amigo, você também matou inimigos em batalha, mas você não matou o seu guru, Sandipani Muni, muito menos seus parentes, os Jados. Se você disser que Madhusudana, o matador de Madhu, significa que os demônios, que os inimigos são os Jados, seus parentes, então não, isso não é verdade. Madhu foi o seu inimigo, né, que é aquele demônio Madhu, né? Portanto, eu o chamei de Arisudana, o matador dos inimigos. Ou seja, o demônio chamado Madhu era seu inimigo. Isso é a única coisa que eu estou dizendo. E o Isharapuri também está ali, só que não está sem tela, né, Isharapuri? Dandavats. Você conhece o Isharapuri, Rajesh? Ele está aqui, ó, na tela, aqui, ó. Sim, mas não conheço. Estou conhecendo agora. Ele é lá de São Paulo. Ele é um dos Prabhus mais queridos de São Paulo. Haribol. Então aqui, ó, já conhece o Mukunda Datta Prabhu do Rio, Brajeshwari de Maceió. E você está ouvindo, talvez, você acha que você está sem a imagem, mas talvez você esteja ouvindo. Enfim, aí a Arjuna novamente, saiu o menino, mas a Arjuna novamente colocou Krishna contra a parede, né? Aí, Gurudeva vai falar sobre esse verso, que Sandipani Muni foi um dos gurus de Krishna, né? Sabe, Krishna teve 2 gurus, né? Sandipani Muni e o outro chamava de... deixa eu ver se o Gurudeva fala aqui. Ele tinha um nome diferente. Vocês se lembram? Peraí. Não aparece aqui. Não sei se é Shailya, é um nome assim diferente. Mesmo em Sanskrit é um nome diferente. O Guru, que é como, da mesma forma que Mahaprabhu teve Ishwarapuri como Guru, se lembra? Mahaprabhu? Então, da mesma forma que não teve Shailya. Sandipani Muni foi um Guru de menor importância para ele. Mas, enfim, ele com certeza faz parte da Lila de Krishna. Aí Gurudeva fala assim, Sandipani Muni foi um sábio famoso pertencente à dinastia do grande sábio Kashyapa. Se lembram de Kashyapa? Kashyapa
ele é um sábio, um grande praticante de austeridade, né? E ele foi convocado pelo próprio Brahma para se casar com Aditi, né? Porque isso é logo no começo da criação. A Brahma pessoalmente falou: Kashyapa, você para de praticar austeridade na floresta e você se case com Aditi. Aí Kashyapa perguntou: mas por que eu vou me casar com Aditi se eu estou tão feliz praticando austeridades, seguindo a Dharma, né? Aí ele falou assim, Brahma falou: você deve se casar com Aditi, porque o meu plano como Brahma é popular o mundo de seres humanos e grandes santos, de seres perfeitos, para eles serem exemplo para a sociedade. Aí, depois de muito custo, eu não me engano, não me lembro agora se teve intervenção de Narayana também, não me lembro agora, mas eu sei que o Brahma teve que dar muitos argumentos para Kashyapa deixar de praticar austeridades e se casar com Aditi. E no final, ele se casa com ela, eles têm vários filhos, mas o filho mais famoso é o Pendra, ou também conhecido como Vamanadeva, o anãozinho. Tá? Então ele é Kashyapa, ele é o pai de um avatar, Vamanadeva, Vamana Avatar. Mas enfim, então, este Sanjipani Muni era da família desse sábio, Kashyapa. E ele morava na cidade de Avanti, que hoje em dia se chama uma cidade, também tem muitas histórias lindas, né, que acontecem em Avanti, né. Apesar de serem, aí Gurudeva continua, os mestres espirituais do universo inteiro, Krishna e Baladeva, realizavam os seus passatempos como se fossem de ser humano, para estabelecer um exemplo para todo mundo. Eles aceitaram, por isso eles aceitaram como seu Diksha Guru. Então, o Diksha Guru é outro, né? Aquele outro que eu não me lembro o nome. E aí, enquanto eles moraram no ashram de Sanjipani Muni, eles realizaram um passatempo de aprender as 64 artes em 64 dias. E, na verdade, se você ler no livro de Krishna, você vai descobrir lá esse passatempo que eles satisfizeram a Sanjipani Muni de tal maneira que Sanjipani Muni falou assim: eu vou dar uma bênção para vocês aprenderem as 64 artes em 64 dias. Porque um outro aluno ia ficar muito tempo para aprender essas artes todas, né? Mas ele deu essa bênção. Enfim. Aí, o Deva diz que no comentário de Srila Vishnu Chakravarti Thakur ao Bhagavatam, o Thakur indica que Sanjipani Muni era um shivaísta, um seguidor do Shiva. Por quê? Porque então Krishna e Baladeva o aceitaram como guru? E para responder, Srila Vishnu Chakravarti Thakur escreve que se eles tivessem aceitado um guru Vaishnava, este guru teria imediatamente reconhecido Krishna como a suprema personalidade de Deus original, e o passatempo de Krishna aprender não teria acontecido. Deu para pegar? Claro. Então, eles poderiam ter aceito um guru Vaishnava. Jai Prabhu Dandavad. Haribol conseguia, eu não estava conseguindo. Desculpe incomodá-lo, não estava conseguindo. Sim, a gente está falando essas coisas aqui, mas a gente está feliz que a gente vê a carinha dos devotos, né? É mó legal ver a carinha dos devotos, né? E os devotos se mexem, coça a cabeça e faz pergunta, bem legal. Mas bem-vindão, Dandavad. E a gente está aqui no segundo capítulo da Gita. Aí Gurudeva está explicando o Vishnu Chakravarti Thakur para explicar por que Krishna e Baladeva aceitaram um shivaísta, Sanjipani Muni, como Diksha Guru. Porque se ele não tivesse feito isso, se os dois não tivessem feito isso,
tivessem aceitado um Guru Vaishnava, esse Guru teria imediatamente reconhecido Krishna como Bhagavan, né? E aí o passatempo não ia poder acontecer. Por isso, esses dois irmãos, intencionalmente, se recorreram a um Sandipani Muni. E olha só, ele é filho, olha só, ele é filho da famosa Yogamaya Purnamasi Devi de Braja. Ele é um shivaísta, mas a mãe dele é a própria Purnamasi Devi. Olha só. E sabe quem são os filhos de Sandipani Muni? Eles são Madhumanga, né? Praticamente o amigo mais íntimo de Krishna, né? E Nandimukhi, uma golpezinha também muito importante na Lila de Radha Krishna, né? Então essas são as revelações aqui de Srila Gurudeva e Srila Vijnanathabhati Thakur. Aí Arjuna, ele vai continuar dando seus famosos argumentos, vai continuar dando a Krishna, ou apresentando a Krishna seus famosos argumentos para não lutar, né? Aí ele agora vai dar um outro fortíssimo também, que é Puram Ahatva Imahanubhavam Shriyo Bhaktam Vaiksham Apidite Atvarta Kaman Stu Guru Ihaiva Bom dia Bogam Rudira Pradigvan. Ele está falando aqui de livros pesados, né? Ele está falando assim: seria melhor eu sobreviver nesse mundo. É a página 55, por favor. Seria melhor eu sobreviver nesse mundo mendigando. Seria melhor eu sobreviver nesse mundo mendigando do que matar essas grandes personalidades, que são os meus gurus. Fala Guru Hir Mahanupavan, né? Aí depois ele diz, mesmo que estejam motivados pelo interesse material, pelo ganho material, né? Eles continuam sendo meu superior. Toda vez que eu faço um movimento assim, ó, Madan Gopal, Oi. Ei, Madan, Oi. Você faz um movimento assim, você aparece na tela principal, não é assim? Não, tem que fazer um barulhinho. Você faz barulhinho, quer ver? Ué, não está aparecendo agora. Haribol, Hare Krishna. Haribol. Eu pensava que quando você faz barulhinho, você aparece na tela principal, mas acho que como se diz, aleatório, né, a mudança de tela. Aí ele completa aqui. Depois de matá-los, qualquer prazer mundano que pudesse conseguir seria manchado com o sangue deles, manchado pelo sangue deles. Então, assim, a Arjuna está dando verdadeiras pérolas de argumentos védicos, não é? Pérolas fortes de argumentos védicos. E Krishna, pacientemente ouvindo, aqui Gurudeva, vai dar um comentário enorme a esse verso. Eu acho que não vai conseguir terminar de ler hoje. Mas vamos lá. Primeiro o comentário de Shri é menor. Ele diz assim, ele repete o que a gente acaba de dizer para Krishna. Você pode até me perguntar, Krishna, como vou sobreviver se eu não desejo aceitar o meu próprio reino? Eu sou um kshatriya. Como é que eu vou sobreviver se eu não desejo aceitar o meu próprio reino? Não acabei de vender. Então tá bom. Acho que amanhã é possível já ter, porque eu tenho a fotografia aqui, dá pra fazer de hoje pra amanhã. Tá ótimo. Obrigada. Se você vier por esse horário, tá ótimo. Você vem? Vou ver. Essa aula eu vou embora. Dá Tá bom. um Então. encontro super interessante, né? Tem várias... Então a gente vem. À noite, entendeu? Esse horário?
Pode ser até mais cedo, mas assim, logo depois do almoço. Tá, logo depois do almoço, porque de manhã eu fico fazendo. Tá. Obrigada. Tá, por nada. Tá, então continuando. A Juna está falando para Krishna. Você pode até me perguntar como eu vou sobreviver se eu não desejo aceitar meu próprio reino. A minha resposta, Krishna, é que é melhor eu comer alimento conseguido mendigando, e é um ato condenado para um kshatriya como eu, que não está meus superiores, muito embora esse ato possa me fazer difamação, eu não serei manchado por inauspícios espirituais. Não é adequado abandonar meus gurus simplesmente porque eles estão seguindo o orgulhoso e religioso Duryodhana, que não consegue discriminar ou discernir o que é dever e o que não é dever. Então esse é o comentário belíssimo, né, de Srila Chakravarti Thakur. Aí ele continua, a Juna continua falando para Krishna. Se você me disser, Krishna, que as escrituras recomendam, as escrituras sobre moralidade, aí tem a citação Mahabharata, Udyoga Parva. Se você me disser que as escrituras sobre moralidade rejeitam o guru se ele é orgulhoso, incapaz de discernir entre o bem e o mal, e ocupados em atividades abomináveis, então a minha resposta é a seguinte: Mahanubhavan. Onde há a possibilidade desses defeitos em personalidades grandiosas como Bhishma e Drona, que conquistaram a luxúria, o tempo e assim por diante. Né? Se eles são viras, né? Se eles conquistaram a luxúria, o tempo e todas essas anartas, né? Como você, Krishna, pode dizer que eles têm defeito? Né? Então, a Juna, ele é bom de argumentação. E aí, continua o comentário. Pode-se ainda argumentar que o homem serve da riqueza, mas a riqueza não é serva de ninguém. O homem é servo da riqueza, mas a riqueza não é serva de ninguém. A afirmação de Bhishma, aí o Yudhishthira Maharaj confirma essa frase. E Bhishma Deva, em outras circunstâncias, fala para Yudhishthira Maharaj: ó Jamaraj, ó Maharaj, é verdade que eu estou comprometido por causa da riqueza dos Kauravas. Ele fala isso, né? Ele reconhece que ele está vivendo no palácio de Tarasta Maharaj por causa da situação econômica. Ele está falando isso aqui, está confirmando para Yudhishthira. Deste modo, continua Arjuna, se você disser que a reputação de Bhishma como Mahanubhavan, ou grande personalidade, já foi arruinada por ele ter controle de riqueza, então mesmo assim eu vou responder, sim, isso é verdade. Mesmo assim, porém, se eu os matar, eu só me sentirei triste. Por esse motivo, eu uso palavras como atakama, desejoso de riqueza. Eu posso desfrutar dessa riqueza depois de matar todos os Kauravas que cobiçam por ela. Mas essa riqueza será manchada de sangue, do sangue deles. Em outras palavras, a despeito da cobiça que eles têm de riqueza, eles sempre serão meus superiores. Eu vou me tornar um traidor se os matar. Para ter isso, será adulterado por feitos criminosos. Muito lindo. Gostei? Muito lindo. Olha aí, o brother que eu tava vendendo. Em cima da telinha. Peraí. Beleza. Nesse trabalho. Eu só preciso Bem. continuar aqui. Não, Tô tá na bom, aulinha. deixa Tchau. Convida também o pessoal. Mas, Bradeshwara, só por favor, quando alguma pessoa entra na sua loja, Bradeshwara, só te pedir, na parte superior da tela, onde aparece
a imagem do devoto, ou até a sua imagem, tem um ícone lá, um desenhozinho de microfone. Aí se você passa o mouse em cima, se você precisar desligar o seu som, é só você apertar que você desliga e depois você volta, tá bom? Porque senão o pessoal entra na loja e vai perguntar se você tem caramelo. Assim eu tô ouvindo. Assim tá... Desliga aí. Desliga aí. Agora, assim... eu já... fala aí. Você ouve a gente? Você está ouvindo, mas você não desativou, né? Você desativou. Tá, agora eu não entendi. Tem que clicar em cima. Tá? Mas vamos lá. A gente, na verdade, está terminando o encontro de hoje. A gente está, como vocês já devem ter percebido, a gente está fazendo um teste, né? E assim, o Mukundo, eu vi que você convidou um monte de gente, né, Mukundo? Eu já botei até mais gente no círculo já. Mas você se lembra que tem aquela... Você se lembra se a quantidade de pessoas convidáveis é qualquer quantidade? Porque antes eram 9 pessoas, né? São até 10 pessoas. Total de 10. 10 pessoas. Incluindo, por exemplo, se você convidou, você é o número 10, né? Eu acrescentei mais 2 pessoas. Mais 2 pessoas, está dando 10 pessoas. Entendi. E também tem a possibilidade das pessoas assistirem direto no YouTube, né? No Redaimandir, né? Isso, Uhum. Então a gente está encerrando, a gente terminou de ler o comentário de Srila Vijnana Chakravarti Thakur, a gente vai devagarinho assim. Eu queria agradecer primeiro ao Mukunda Datta, que é o nosso sonoplasta e é o nosso videógrafo. Também agradecer assim, a presença saudosa. Não, agora pelo menos consegui matar a saudade assim, uns 20 minutos do nosso queridão lá do Sul, Madan Gopal. Madan Gopal, rapaz. É o nosso própriozão lá do Sul. Assim. Que a internet faz, né? Está lá no Sul, a Didi está em Goiás, né? Tem gente, eu tô num quadradinho no meio de Goiás, que se chama Brasília, né? Eles falam que Brasília é assim, é um quadradinho no meio de Goiás. A Bradesco está em Maceió, Madan Gopal está em Itajaí, na cidade horripilante. Então, assim, eu queria fechar, então, prestando minha reverência para vocês. E amanhã a gente tem o famoso... Deixa eu mostrar aqui para o Madan Gopal, que se ele vê o livro, ele não consegue mais não participar do programa. Esse livro aí... Madan, você tem que olhar agora para a tela, hein? Aí você não vai querer perder. Atenção, hein? Está preparado aí? Está sentadinho? Olha só. Esse é um livro que eu acho que é o único volume que existe no Brasil inteiro, está aqui comigo. Você consegue ler? É Uddhava Gita. Shri Uddhava Gita Ki Jai. Ele é comentado por Srila Vijnana Chakravarti Thakur e Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. A gente vai começar hoje à noite. Não vou dormir hoje à noite. Tá bom. Se prepara. Tudo começou com esse livro aí. A gente vai estar às 19 horas, né, Mukunda, sábado? Tá bom? Porque é sábado, 19 horas, se vocês puderem participar. No primeiro encontro a gente estava com a Maline do Rio, com a Jashi, não foi? Enfim, e assim, eu estou lendo o livro, assim, realmente Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada e Srila Vijnana Chakravarti Thakur falando sobre os 24 gurus, né? É uma parte importante do 11º canto, né, da Gita, né, do Bhagavatam, aliás. E assim, é impressionante, né, os ensinamentos que tem nesses versos falados por Krishna para Uddhava
e comentados por esses dois achares. Então, vocês são super bem-vindos, e a gente também sabe que as pessoas podem assistir à distância, se não puderem caber nas 10 telas, né? E a vantagem é que já está sendo gravado no YouTube, sem a gente ter que ter aquele trabalho de ficar transferindo do YouTube para o YouTube. Então, deixa eu fazer uma pergunta. As pessoas elas podem assistir ao vivo pelo YouTube, ao vivo ou não? Pode, né? Podem. Assim, basta você, por exemplo, o Mukunda que convidou a gente hoje. Então, se o Mukunda convidou a gente, ele também pode disparar no Facebook, em todos os meios de comunicação, vamos dizer assim, falando, ó, agora no YouTube, Diamond, entre que está acontecendo um encontro. Aí também você coloca o título, né? Então, por exemplo, no encontro de hoje a gente colocou o título do vídeo Gita, né? Aí depois a gente pode editar, por exemplo, Gita 1, né? Porque aí cada vez que tiver um, a gente põe 1, 2, 3. Ok, madame? Então, assim, divulga aí, se você assim, quando você divulga, seres de todos os planetas aparecem. Quando você não divulga, só aparece assim, 1 ou 2. Então, assim, muito obrigado de novo pela sua sanga. Vou cantar só um pouquinho do Mahamanta para fechar com chave de ouro, tá? E também, assim, a gente percebeu que a transmissão aqui para cantar, ela é um pouco complicada, né, Mukunda? Tem um delay, né? Tem um delayzinho. Mas eu vou cantar só para ir seguindo o que os nossos gurus nos explicam, né? Nos orientam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Nikagora Haribo, 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 Jai Gora Haribo. Jai Shri Gurudev Kostapam, Jai. O Godinho, você pode desligar a gravação, mas não desligar a gente. Pode fazer?